Olá, está começando mais um programa Negócios e Soluções, uma conversa de empreendedor para empreendedor, que é fruto da parceria entre o Sebrae São Paulo e a TV Cultura. No mercado competitivo, formar preços não é fácil, mas é fundamental. E são muitos os fatores que devem ser levados em conta. Nós vamos falar sobre eles, mas você vai ver também. De tanto ver as reuniões com amigos acabarem em pizza, esta família descobriu como abrir um bom negócio. Muito além do assistencialismo, a empresa resolveu contratar funcionários com necessidades especiais e descobriu que isso não é uma onda, mas um modo de administrar com igualdade de direitos. Fazer uma pizza tão aconchegante como uma reunião entre amigos. Foi esse desafio que se transformou no pulo do gato para esta família. Bom, a tal da pizza nasceu de uma brincadeira que nós fazemos aqui em casa aos finais de semana para os amigos. As pizzas eram feitas pela minha mãe, meu pai é quem assava as pizzas e eu e a minha irmã éramos quem cortávamos e oferecíamos aos convidados, que eram os amigos, né? O meu pai é industrial e nós tivemos problema numa época complicada e nós resolvemos que não ia mais ter a pizza do final de semana, ia ter que ser cortada. Nessa ocasião, eu e a Mariana, minha irmã, nós estávamos com 14, 15 anos, morrendo de vontade de trabalhar para ter a nossa graninha também, só que sem possibilidade. Então nós sugerimos ao papai e à mamãe que fizéssemos a tal da pizza, né, cobrar por ela um preço justo, que as pessoas pudessem vir, continuassem tendo aquelas reuniões que pra gente também era super interessante, porque os nossos amigos frequentavam. E depois que a tal da pizza se tornou comercial, que nós começamos realmente a cobrar pela pizza, os amigos vinham, traziam outros amigos e começou aquele buchicho, aquela coisa do boca a boca, um contava para o outro. Você já foi comer pizza? Não, preciso te levar na casa do Luiz para comer a tal da pizza. As pessoas buscam essa coisa de se sentirem acolhidos, se sentirem num lugar onde eles têm um atendimento diferenciado, são chamados pelo nome, alguém vai até a mesa e pergunta se está tudo bem. Eu acho que as pessoas estão em busca desse aconchego familiar, né? Nunca imaginávamos que íamos ter esse sucesso, que a tal da pizza ia ficar tão conhecida, que, né, de uma viraram 6 casas, que a família toda praticamente está no negócio trabalhando, né? Um negócio, graças a Deus, muito bem sucedido. A gente não imaginou que fosse dar tão certo, né? Bem, participam do programa de hoje o consultor gastronômico Wilson Ferreira e o consultor do Sebrae São Paulo, Luiz Alberto Lobrigatti. Wilson, a cidade de São Paulo tem muitas pizzarias, né? Sim. Como é que alguém consegue se diferenciar nesse mar de pizza que tem em São Paulo? Bom, hoje um dos princípios, né, da diferenciação é o atendimento. Né? Em primeiro lugar, é o atendimento. Depois vem a qualidade do produto. Depois é o preço. Né? Então, a pessoa tem que ter criatividade, né, e conseguir a diferenciação através do diferenciar do seu concorrente, né? Quer dizer, não adianta você querer competir, chegar com preço mais barato, porque hoje em dia, para ganhar dinheiro com pizza, não é fácil não, né? Com certeza. A pessoa quebra a cara pensando que o preço é uma forma de atrair o cliente, né? Então, a forma de atrair o cliente hoje, com certeza, é o atendimento. E aí vale a pena você inventar outras coisas além do pura e simplesmente de levar a pizza quentinha para a mesa do cliente. Aí entra o mix, né, de produtos, né, que é uma forma de incremento de aumentar a sua lucratividade. Obrigado, Wilson. Bem, do sofá da pizzaria, vamos para a mesa de reuniões. Sandra Chamas dá dicas de etiqueta empresarial. Meritíssima, desculpe o atraso. É que eu bati o carro. Você está bem? Sim, Meritíssima. Na verdade, ninguém gosta de ficar ouvindo as mesmas desculpas do trânsito, do acidente, da chuva, do pneu que furou. Então, nesses casos, às vezes, a melhor coisa é entrar na sala como se a gente fosse invisível. Sentar, esperar a vez de falar, pedir desculpas pelo atraso e entrar logo no assunto da reunião. A hora do cafezinho é a melhor hora para os comentários pessoais, para as conversas paralelas. Outra coisa também que é muito comum é as pessoas ficarem rabiscando
batucando com os dedos na mesa, sacudindo a perna, ou conversando com a pessoa ao lado, achando que ninguém está vendo. Mas num ambiente fechado, todos os movimentos e barulhinhos são percebidos e podem atrapalhar a nossa concentração. No próximo bloco você vai ver com quantas fatias se forma um preço. É daqui a pouco. Negócio de família. A Reca ela foi fundada há 32 anos atrás pelo meu pai. Ela era uma empresa voltada para atender o mercado da construção civil, basicamente. E, por ocasião do falecimento dele, nós acabamos que meio que uma forma de manter a empresa funcionando, assumindo a direção da empresa. A empresa, que começou pequena com apenas 3 funcionários, hoje gera 20 empregos diretos, atende cerca de 190 clientes por mês e, em pouco mais de uma década, triplicou o faturamento. Mas para alcançar o sucesso foi necessário mais do que ideias brilhantes. Foi preciso buscar o valor de um produto diferenciado no mercado. No aspecto objetivo da formação de custo, a gente tem a parte do custo direto, que envolve a matéria-prima que está agregada àquele produto. A parte de despesas indiretas, de estrutura da empresa, que são salários em geral da parte que não está relacionada com a produção, custos de aluguel, custos de telefonia, custos de informática. E aí a gente dá uma trabalhada nesse preço com uma certa subjetividade que leva em conta alguns aspectos que são a percepção que o meu cliente, que é um cliente que tem um bom nível cultural, que sabe avaliar um bom produto, que é um cliente que viaja, que é um cliente que lê, que assiste filmes, que lê livros, que vê revistas, que está informado, ele vai entender aquele produto, ele vai entender o que aquele produto agrega na vida dele, qual o diferencial daquele produto no mercado que hoje oferece muita coisa. Se ele vai entender isso, o quanto mais eu posso cobrar por esse produto? E o mercado também é levado em conta na hora de formar o preço. É importante você conhecer o cliente e a concorrência. É importante você conhecer o que está sendo oferecido no mercado de uma forma geral e a que preço. O resultado é um trabalho que consegue aliar qualidade com preço compatível com o orçamento do cliente. Se você começar a cobrar um preço um pouco maior, talvez você tenha um retorno imediato um pouco melhor. Mas até que ponto isso vai repercutir negativamente no nome da empresa? Por mais justo que seja esse preço, entendeu? Então hoje a Reca tem um produto bom, olha, vai lá que o preço é muito razoável. E tem uma qualidade excepcional, e mesmo um preço razoável. A gente viu na reportagem da Luísa que o design próprio agregou valor à luminária. Mas ninguém pode fixar o seu preço sem levar em conta a concorrência. Luiz, tem que ficar de olho na concorrência, no preço do vizinho para fazer o seu próprio preço? O preço do concorrente é um referencial, né? Mas é muito importante também, além da concorrência, você ter uma ideia muito clara de quem é seu cliente, para poder ofertar o seu preço, o seu produto de acordo com o cliente que você procura atender. Mas é sim um referencial que deve ser observado, afinal tem que ter competitividade também no preço. Bom, para a gente exemplificar um pouco melhor isso, está aqui o Wilson, que é, como a gente já viu, um especialista nessa questão de pizza, e a gente está usando a montagem de uma pizza como um exemplo de como se forma o preço. Então eu queria que você montasse aí, o que você pode montar para a gente? Tá bom, em primeiro lugar temos uma massa aqui, pesando 450 gramas, né? Num custo de 35 centavos, né? E vamos estar montando essa pizza, né? Que pizza? Uma pizza marguerita. Marguerita, né? Marguerita. Que é a mais famosa. A mais famosa. E a, digamos assim, a única que tem marca registrada. É, tem identidade, né? Uhum. De 11 de junho de 1889, em homenagem à Rainha Marguerita. Opa, né, tá na vendo? Itália. Pizza nobre. Então vamos lá. Então vamos estar colocando aqui mais ou menos 100 gramas de molho cru moído, tá? Tem que ser moído. Molho de tomate. Molho de tomate. E isso dá para saber quanto custa mais ou menos? Isso, 15 centavos. Tá? Já foi feito cálculos, né, em cima disso. Uhum. Agora você vai espalhando. Quanto mais maduro o tomate, mais gostoso fica o molho e mais barato fica, né?
Agora vamos introduzir a mussarela, né? Bela e boa mussarela. Isso. Geralmente é usado 400 gramas. Tomate? Distribuindo os tomates, né? Para dar aquele colorido, aquela cor da Itália, né? Agora aqui vamos distribuir, né? Os manjericões, né? Pode ser da família, da alfavaca, o anãozinho, né? Qualquer um serve. E agora as azeitonas, geralmente são usados 8, né? Isso equivale a 50 gramas. Sei. Então, quer dizer, tudo isso a gente pode contabilizar e saber o preço que deu o seu produto. E vamos lembrar mais uma vez, nós estamos falando de pizza, mas isso vale para uma porção de outras coisas. Sem dúvida. O comércio, por exemplo, ele compra pronto já para vender. Então, o valor de aquisição das mercadorias, seja roupa, alimentos prontos, né? Ele tem um valor de custo no momento da compra, tudo que gasta para ter mercadoria. Isso é que eu queria chegar, empresta aqui um pouquinho, eu vou passar Só aqui. falta dar pitadinha de orégano. Opa, sem orégano. Sem orégano é uma verdadeira marguerita. Agora Que também você tem que contabilizar, porque é uma especiaria, não é baratinho, né? Com certeza. Então, feito tudo isso, aí vamos passar a pizza aqui pro Luiz, para ele colocar outros ingredientes que às vezes a gente ignora que eles existam ou deixa de contabilizar. Aqui está o custo direto da elaboração da massa, da cobertura da pizza, mas toda empresa tem outros gastos. É o custo da mercadoria, é o custo da mercadoria, é o custo do produto, no caso da pizza. Mas todas as empresas têm outros gastos, né, despesas mensais que precisam também ser colocadas na pizza, como salários, tem um pizzaiolo, tem um atendente, né, a própria lenha, no caso de forno a lenha, ou energia, né, e a gente está usando a pizza como uma ilustração, né, Por que essas bandeirinhas estão em vermelho? O que tem elas É um alerta, né, porque essas despesas, elas têm uma característica. Faça a venda ou não faça a venda, elas estão lá para ser pagas. Então, não importa se vender uma pizza ou 100, elas estão lá, normalmente lá. Então, nós precisamos ter uma quantidade boa de venda nas empresas para cobrir essas despesas. Vamos botar mais vermelhinho. Né? Então, temos o aluguel. Aqui vale um destaque, empresas que têm prédio próprio, mesmo assim, devem considerar o custo do aluguel do espaço que está utilizando. Porque se ela não tivesse aquilo ali, tivesse alugado para alguém, ela estava faturando. E voltando à história da concorrência, então eu olho para o meu concorrente, ele tem prédio próprio e não está pondo um custo de espaço, o preço dele, de repente, está mais baixo, né? É um valor menor. Só que não está remunerando bem o espaço ocupado. Eu vou segui-lo assim, né? Energia, os custos são tão pesados que até... A bandeirinha. Tubo, né? Esse é o sofrimento das empresas, né? Então, temos água, né? Tem encargos sociais dos salários, né? Os encargos trabalhistas, e aí uma série de outros gastos, manutenções, propaganda, né? Que a gente vai ilustrar aqui como outras despesas. Entendi. E o empresário deve levar em consideração o planejamento desses gastos para, digamos aí, os próximos 12 meses. Quanto que ele vai gastar e contemplar em cada produto um pedacinho desses gastos para que ele consiga, através do preço e do volume de venda, pagar essas despesas. Essas bandeiras vermelhas, ou seja, esses itens de despesas, são despesas fixas. Exato, tem esse tratamento justamente porque estão lá, né, para ser pagas. Chova ou faça sol. Venda ou não venda, faça chuva, faça sol, estão lá. E as azuizinhas? As azuizinhas, a gente vai considerar os gastos que acontecem por ter venda. Então, vamos pensar uma pizzaria, o delivery, né? Se embutido no preço da pizza, eu preciso considerar o valor que eu vou gastar para entregar. Agora, se eu cobrar a parte... né? No Rio de Janeiro, no final de semana, passei lá agora, quase caí da cadeira quando vi o preço da pizza. Entrega em casa, bastante salgado, talvez porque tenha menos concorrência. E deve ser mais perigoso andar por lá. Algumas empresas trabalham com comissionamento dos vendedores. Você vê que daqui a pouco não vai ter lugar mais para botar bandeirinha. Então, quer dizer, a pizza, na verdade, representa os impostos sobre as vendas, né? Também são valores. Estes em azul para destacar aqueles que acontecem em função de ter tido a venda. Tipo assim, teve venda, tem essas despesas. Não teve venda, não acontece. E aí cada empresa tem sua realidade. Umas trabalham muito com cartões de crédito, então tem taxa de administração de cartão. Outras têm uma movimentação bancária bastante intensa. A CPMF também deve ser levada em consideração nesta constituição de preço. Enfim, a empresa tem que... E recuperando mais uma vez a ideia do seguinte, quer dizer, isso vale para uma pizza, mas pode valer para um parafuso, para uma camisa vendida numa loja, porque em todas essas instituições, essas empresas, esses ramos de negócio, você tem custos fixos, custos variáveis, impostos.
E esses dois últimos? Deixamos aqui este, né, que está com uma coloração também diferente, amarelo, o Prolabore. É muito importante, tem que estar no preço, mas antes de tudo tem que ser bem definido na empresa. Qual é o valor do salário dos donos que administram, que estão lá trabalhando na empresa. Sim. Se não estiver no preço... a primeira coisa preço, estabelecida, também não pode ser a última. não pode ser a última, mas tem que estar adequado à condição da empresa. Não pode ficar fora do preço, porque senão vai ficar entendido que aquele preço de venda não contempla pagar salário para os donos, né? E a finalidade da empresa, né, é justamente proporcionar rentabilidade ao capital que foi investido. E isso é através do lucro. Então, o preço de venda contempla o lucro. Nesse item, vale do empresário a estratégia de competitividade, a estratégia de mercado que ele está atuando. É essa visão do segmento que ele atua que vai determinar quanto de lucro ele vai poder ter na questão competitividade do preço. Okay. Né? Então, tudo isso contempla. Então, a gente viu aqui que o preço de venda da mercadoria, no caso do comércio, de uma prestação de serviço, de um produto industrializado, ele representa todo o planejamento de uma empresa, seus custos. E né? É necessário saber muito todas bem as suas despesas. Como é que você compõe essa confusão toda, porque senão você pode estar perdendo dinheiro, ou você pode estar vendendo um produto caro demais e, portanto, não vai ter mercado, tá certo? E você pode estar inviabilizando o seu negócio. Então, é uma coisa que dá um certo trabalho, mas vale o sacrifício pelo sucesso do negócio. Um outro fator bastante importante e relacionado com o preço e com o sucesso da empresa é a questão do volume de venda. Um preço corretamente calculado, mas um volume de venda pequeno não vai resolver a situação da empresa. Então, precisa e está uma coisa diretamente relacionada com o outro. É um valor de preço para um certo volume de venda. Isso também tem que ser considerado na hora de formar o preço. Quanto venderei? Obrigado, Luiz. Obrigado, Wilson. E agora vamos ver quais foram os pontos principais dessa conversa. É sempre bom observar a concorrência na hora de formar o preço. Preço de custo é apenas um item e não o preço final do produto. Existem despesas que precisam ser pagas, mesmo se não houver a venda. Para compor o preço, é necessário ter o domínio de todas as informações da empresa. O preço de venda é uma representação de todo o planejamento de uma empresa. Para formar o preço, é importante considerar corretamente o volume de venda. E se você ainda ficou com alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui, você pode acessar o portal do Sebrae na internet. O endereço é www.sebraesp.com.br. E a gente volta depois do intervalo. Você viu no bloco anterior que alguns fatores devem ser levados em conta na hora de dar o preço ao seu produto. Agora veja o que o nosso consultor jurídico tem a dizer sobre este assunto. Medidas simples podem reduzir custos e fazer a diferença no preço final dos seus produtos e serviços. Veja algumas delas. Se informe com o seu contador a forma mais econômica de pagar os tributos. As empresas devem optar entre o lucro real, lucro presumido ou sistema simples de tributação. Faça um planejamento trabalhista. Existem contratos de trabalho que se ajustam melhor às suas necessidades. Programe as férias e o banco de horas de seus empregados. E saiba que, às vezes, é mais vantajoso terceirizar algumas atividades. Seja criterioso na escolha dos fornecedores. Negocie valores, prazo de pagamento, juros, condições de entrega e exija a garantia dos produtos que possam apresentar defeito de fabricação. Medidas como essas tornarão sua empresa mais competitiva. Primeiro, essa fábrica de sobremesas enfrentou o preconceito quando contratou funcionários com necessidades especiais. Depois, o diferencial se transformou no fator de união e aumento da produtividade. As máscaras, o uniforme, não permitem distinção. Aqui, eles são todos iguais. Dividem o local de trabalho, tarefas e, acima de tudo, obrigações, como qualquer funcionário de uma fábrica. Aqui, diferente mesmo é a empresa. O proprietário da La Friollet, uma fábrica especializada em sobremesas,
7 anos, tomou a decisão de passar a contratar pessoas portadoras de necessidades especiais. A primeira contratação teve uma mão do destino. Aconteceu por acaso. Nós estávamos precisando de um motorista. O motorista veio com o primo e, na ocasião, nós também estávamos precisando de uma pessoa para a produção. Então, eu perguntei para o primo do motorista se ele queria trabalhar. Eu não percebi que ele não estava entendendo o que eu falava, porque aí eu vim descobrir que ele era portador de deficiência auditiva. Zezé não se arrependeu da decisão. Ele foi tão bem recebido e a equipe teve uma postura tão legal com o portador de deficiente. A gente viu que de cara a união entre os funcionários aumentou, a produtividade aumentou. Nós percebemos que algo diferente estava acontecendo. Daniela é uma das funcionárias mais antigas da fábrica. Eu entrei foi em 99. O que você mais gosta de fazer aqui? Mais gosto é o holandês, pavê alemão e pavê de chocolate. E ela não está sozinha. Dos 40 funcionários da fábrica, 6 têm algum tipo de necessidade especial. Então, nós fazemos contato com essas instituições, eles nos encaminham. Esse portador de deficiente é entrevistado como um funcionário normal, passa por um processo de treinamento, de adaptação à empresa, como qualquer funcionário dentro da CLT. A diferença é que ele tem um prazo a mais. A empresa que investe em qualidade e adotou como política interna o respeito às diferenças, hoje serve como exemplo de uma tendência cada vez mais forte. É uma questão de consciência, é uma questão de fazer prevalecer a ética e a cidadania nesse país. Você viu como manter uma equipe unida é importante para a produtividade da empresa. E depois da produção, bom, aí é preciso vender. Então veja aí algumas dicas para você aumentar também as suas vendas. Outro dia minha mulher me acompanhou até uma loja porque eu estava procurando uma calça jeans. Ao chegar na loja, os vendedores estavam no maior papo. Quando eu entrei, vi todo mundo rindo. Ao perceberem a minha presença, ficou aquele silêncio, aquela saia justa. Minha mulher não teve dúvidas, me pegou pelo braço e fomos embora. E a loja perdeu mais um cliente. Não deixe isso acontecer. Tome cuidado com as rodinhas de vendedores. Surpreenda o seu cliente com uma abordagem alegre e um atendimento cortês que não cause constrangimentos. Com essas dicas e com vendedores treinados, o cliente será bem atendido, ficará satisfeito e você vai vender muito mais. E o Negócios e Soluções fica por aqui. Se você ainda tiver alguma dúvida ou sugestão, fale com a gente. Basta acessar o portal do Sebrae São Paulo. O endereço está aí na telinha, www.sebraesp.com.br. Lá também você encontra todas as informações sobre o nosso programa. A gente volta na próxima semana. Até lá!